Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos mais algumas atualizações aqui para tratar. Segundo alguns soldados do próprio exército russo que desertaram, que simplesmente abandonaram a ideia maluca do Putin de morrer por ele na Ucrânia e fugiram para a França. Esses soldados aqui em questão deram essa entrevista para uma mídia francesa. Eles estão morando na França depois de terem fugido das tropas do Vladimir Putin quando perceberam ali as atrocidades que o Putin queria que os soldados russos cometessem lá no território ucraniano. Eles afirmaram que o Putin de fato não pode vencer essa guerra na Ucrânia porque ele não vai parar na Ucrânia, tá? Soldados russos que nem foram capturados, desertaram, desistiram, abandonaram ali as posições e fugiram, deram uma entrevista para uma mídia francesa e afirmaram que o Putin tem sim planos de continuar a guerra para além da Ucrânia. Eu tenho aqui uma nota da entrevista, um pedação aqui, dois soldados jovens até, inclusive, o Ilya Wetzler, de 22 anos, e o Dani Arkhipov, de 24 anos, deram a entrevista e eles foram questionados porque não estão com medo de divulgar os nomes e tudo mais, né? Ali as identidades, eles podiam esconder a identidade, os nomes e tudo mais. Segundo eles, e talvez, de repente, pode até ser um plano inteligente, o Putin, as tropas do Putin estão procurando muito mais pelos desertores que estão ocultos do que os que já foram encontrados, no caso, eles, né? Questão aí sobre, entre aspas, tá? A proteção da França. Eu quero só, antes da gente prosseguir, pedir para você, por favor, rapidamente, deixar o like nesse vídeo, confirmar se já está inscrito nesse canal, todo aquele nosso bom e velho combinado, tá? Na linha de frente, percebemos que a invasão da Ucrânia era um crime contra a humanidade. Era um crime contra uma nação que é nossa irmã. Então, por isso, decidimos não participar dessa loucura. Aqui foi as palavras do Wetzler. Ele tem apenas 20, é um jovem, tá? Um tem 22, o outro tem 24 anos. Muito jovens mesmo. E ele se mudou com a esposa, o Wetzler se mudou com a esposa para a cidade de Metz. Na França, tá? Exatamente. Ele e a esposa, né? A esposa não queria, ele já era um soldado, ele já era do exército russo antes da invasão. Ele não queria participar, mas depois viu que não ia ter jeito da invasão na Ucrânia. Ele foi enviado para a Ucrânia meio que contra a vontade, porém ele afirma que aos comandantes ali, o pessoal do exército, meio que prometeu uma motivação a mais, uma bonificação a mais para quem participasse E aí, a primeiro momento, o contato que chega para eles também foi de a missão especial na Ucrânia. Quem participasse da missão, a operação especial na Ucrânia, seria bonificado aí com um salário a mais para as famílias e tudo mais. Então ele acabou aceitando contra a vontade da sua esposa. Ele admite que a esposa tentou de tudo que foi jeito não permitir com que ele fosse, mas não teve jeito, ele teve que ir. Ele fala que participou ali, assistiu o que aconteceu em Bucha, que foi aquele massacre que todo mundo viu quando os russos perderam a posição, foram expulsos, e a gente viu ali, parecia uma cena de filme, né? Corpos enrolados em sacos pretos, um cenário horrível, não gosto nem de tocar naquele assunto, que acabou ficando conhecido como depois, né, o massacre de Bucha, né? Ele prossegue, os soldados usaram isso para influenciar suas decisões, então, e assim evitar serem enviados para a linha de frente. Aqueles que se recusaram foram trancados em porões, usaram ferimentos, tá? Ele diz que soldados que se feriam ali, logo no início, eles usavam as desculpas para tentar evitar ser enviado para o front. Recentemente, a gente tomou conhecimento de que a expectativa é de, no máximo, 3 dias, né, de vida de um soldado russo que está na linha de frente. E ele diz que os que se recusavam, quando o comando ali fazia uma análise superficial e achava que eles podiam continuar lutando, eles eram punidos, eram agredidos e eram trancafiados em porões por vários dias ali em regiões na Ucrânia. Lembrando aqui, denúncia de um soldado russo, tá? Denunciando aí que soldados que se recusavam a continuar a loucura do Putin eram agredidos e trancados sem alimento, sem água, em porões em várias regiões da
Ucrânia, tá? Aí ele fala que depois de muita luta, ele saiu pela Bielorrússia, tá? Ele foge pela Bielorrússia, passa pela Bósnia, pela Croácia, alguns países, até que ele consegue chegar aí na França, depois de muita luta com a sua esposa, e aí eles estão em Metz, na França. Ele afirma que o Putin não pode vencer essa guerra de jeito nenhum. Segundo esse representante, se o Putin vencer essa guerra, ele, na mente dele, terá carta branca ali para continuar as suas ideias. Ou seja, é óbvio que soldado não tem conhecimento do plano do Vladimir Putin. Sequer comandante, general, ninguém. Acho que nem o Putin de fato sabe para onde ele vai. Mas enfim, no máximo ali, o pessoal mais próximo do Ministério da Defesa e tudo mais tem conhecimento do plano total do Putin, o que ele quer. Mas os boatos correm, né? Os boatos correm, as conversas correm, e ele não soltaria isso aqui, um soldado do exército russo, se não tivesse já ouvido nos bastidores, né, da máquina de guerra do Putin, qual de fato é o verdadeiro plano do Putinzão, que no caso é sim partir para cima aí de outros países, como já bem foi denunciado pela Polônia, pela França, pela Alemanha e pela maioria dos países aliados da Ucrânia. Um último dado aqui também curioso, essa entrevista aqui é sensacional, de soldado que esclarece muita coisa. O Putin ordenou aí abertamente, né, quase 310 certificados de soldados mortos, tá? Desde 2022. Só lembrando que aqui é o número da Rússia. O número que vem da Ucrânia chega em quase 1 milhão. Porém, não é 1 milhão de soldados russos mortos. Aí é entre mortos, feridos, gravemente feridos, que são os que não podem voltar mais, tá? Aqui, 307.900 certificados de soldados mortos foram ali emitidos pelo Putin, pela Rússia, perdão, de forma ali então aberta. Fora o que acontece na calada da noite, fora o que o Putin esconde, fora aqueles que os próprios soldados russos tentam camuflar por lá mesmo, perdão. Já tivemos aí vários episódios de soldados russos denunciando que os próprios comandantes ali os obrigavam a dar, entre aspas, um sumiço, né, nos corpos dos soldados russos caídos. Então, tá aí um dado divulgado pelo Putin, é o primeiro em muito tempo, e essa entrevista é esclarecedora, porque revela um plano do Putin aí sim de ir além da Ucrânia, enquanto fala de cessar fogo, enquanto ludibria o Trump por telefone, né, enquanto lança ataques recordes aí contra civis em diversas regiões do território ucraniano, mas isso aqui é uma denúncia que tem que ser ouvida, de um soldado russo, desertor, né, que fugiu da loucura da máquina de guerra do Putin, denunciando que o Putin não pode vencer porque tem plano sim de ir além de onde ele já está aqui atacando o território ucraniano. Bom, fico por aqui, obrigado pela confiança de quem chegou até o final. Tem mais updates que eu trago em um próximo vídeo, um vídeo para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu!